E aí, galera, realmente acharam que eu não faria narração desse crossover entre o Homem-Aranha e o Superman? É claro que eu irei fazer. E o melhor desse crossover é que ele segue a história do quadrinho antigo. Ou seja, o Homem-Aranha e o Superman nesse quadrinho já se conhecem e são amigos. Então vamos começar. E eu espero que vocês gostem. A saga começa com o Dr. Octopus trabalhando em um experimento, enquanto ele conversava com uma pessoa pelo celular sobre inteligência artificial. Mas então, dois tentáculos metálicos apareceram e começaram a ajudar o Octopus na experiência. E também uma voz nas sombras disse que precisa da cooperação dele. E o Octopus pergunta quem é que está falando com ele, e foi revelado quem. Era a inteligência artificial alienígena conhecida como Brainiac. É cortado para duas pessoas olhando seus crachares. Um era de fotógrafo e o outro era de jornalista. E esses dois eram Peter Parker e Clark Kent. O Peter agradece ao Clark pela carona, e os dois estavam em uma investigação pelos laboratórios Star. Enquanto Peter investigava o local onde ocorreu um possível arrombamento à base de uma explosão, Clark conversava com a cientista daquele laboratório, e a cientista falou que estavam fazendo experimentos com uma espécie de nêutron rápido, e por isso também estavam usando kryptonita. E o Peter já adivinhou que o Dr. Octopus invadiu os laboratórios Star e roubou a kryptonita, e precisavam saber o porquê, e os dois logo correram para um beco para se trocarem por seus trajes de heróis. E o Clark mudou para seu traje de Superman em alta velocidade. E o Peter até pediu para ele esperar um segundo, e depois que trocou para o seu traje de Homem-Aranha, ele até brincou, falando que se fosse o Batman, ele esperaria. E nós podemos ver essa imagem incrível, os dois melhores heróis de seus universos em um crossover. Voltando à história, o verdadeiro Brainiac estava na sua nave caveira, fora da órbita da Terra. Ele explica para o Dr. Octopus que foi envenenado por um vírus mental antes de exterminar os seres de uma estrela distante. E o plano dele é usar os cérebros humanos como repositório para descarregar dados corrompidos. E o Octopus concordou com ele e se preparou para iniciar a transferência do seu laboratório, enquanto encarava a kryptonita que roubou. Brainiac promete que o conhecimento de Otto se expandirá por vários mundos. E o Octopus, muito satisfeito em ouvir isso, afirma que todos se curvarão perante sua inteligência. Ele fala isso enquanto inicia seu experimento. Está na cara que ele tem um grande plano para a kryptonita. Agora, de volta aos heróis, Homem-Aranha e Superman estavam no topo do planeta diário. O Homem-Aranha pergunta se o Superman achou o Octopus, e ele disse que não, e sugere que ele possa ter voltado para sua cidade. Então, de repente, o Superman começou a se sentir mal e começou a cair. O Aranha saltou do prédio para salvar o Superman, agarrando ele pela capa e o arremessando para o telhado do prédio. E o Superman explicou que a kryptonita está no ar, envenenando ele. Os dois perceberam que o Otto está transmitindo essa kryptonita numa banda de radiação focada em nêutrons rápidos. O Homem-Aranha pergunta, sem querer ofender, por que o Octopus iria atrás do Superman. Mas ele não sabe, só que os dois irão descobrir. E gostaram da primeira parte dessa história? Se gostaram, deixem nos comentários e se inscrevam.